Eu queria puxar aí para a galera o que está acontecendo, né, e o que vem pela frente nas parachains que a gente citou aqui no título, né? A Kala, Astar e Moonbeam, se a gente pudesse passar primeiro pela sua didática aí, ô Casta, o que cada uma delas faz, e depois a gente vê o que vem pela frente. Vamos lá, tem algumas características interessantes, né? São as 3 primeiras vencedoras de leilão e até certo ponto, essas 3 parachains são plataformas de contrato inteligente. Ou seja, você pode desenvolver novos aplicativos em cima delas. Então elas são parachains que têm uma pegada de infraestrutura. Só que elas têm pequenas diferenças entre si. Então, por exemplo, a Kala. A Kala é uma parachain que é muito focada em DeFi. Então ela é uma parachain que de forma natural, ela já tem todas as primitivas para você poder fazer swap de token, liquidez, montar pool, né? E ela usa isso como se ela quisesse ser um polo de DeFi, tá? Entre todo o ecossistema da Polkadot, onde aquele programador que quer fazer uma aplicação de DeFi, ele vai enxergar mais jogo em fazer essa aplicação na Kala, por exemplo, do que na Astar ou na Moonbeam. Fora que a Kala também é muito famosa, né, pelo recente problema que ela teve com usar o USD, que é a stablecoin que ela oferece, né? Então ela congrega uma arquitetura de DeFi com uma stablecoin e ela quer ser tipo a casa do DeFi. A Astar, por sua vez, é uma plataforma de contrato inteligente mais genérica. Ela tá qualquer aplicação que quiser, ela tá aceitando. E qual que é o diferencial competitivo da Astar, né? A Astar, ela tem um programa de staking diferenciado. Normalmente, numa blockchain Proof of Stake, você faz staking nos validadores daquela blockchain. E a Astar deixa você fazer staking nos projetos. Então, um projeto, um aplicativo novo que quer nascer na Astar, ele se coloca numa espécie de um catálogo, junto com todos os outros, e você pode ver, cara, gostei desse aplicativo, eu vou fazer staking no aplicativo. E aí depois, se esse aplicativo prosperar, eu consigo colher frutos de ter apostado nele no começo. Então a Astar, ela vira uma espécie de uma incubadora de projetos, né? Que ajuda o capital e o crédito, né? A aposta das pessoas mesmo, né? A chegar naqueles projetos e ajudar eles a impulsionar. E por último, a Moonbeam, que hoje é a parachain que parece que é a mais... não é a mais ativa, mas é a parachain que mais tem conseguido capturar valor do ecossistema da Ethereum. Digamos assim, tá? A Moonbeam, ela apostou num diferencial que eu, pelo menos, quando eu vi as 3, eu não enxerguei esse diferencial, mas hoje eu enxergo. Ela falou o seguinte, eu não vou inventar nenhuma firula. Eu só vou ser a mais compatível o possível com a Ethereum. A Moonbeam é só isso, cara. Ela é uma Ethereum implementada como uma parachain. E não tem mais nada. Só que ela fez isso tão bem, mas tão bem, que ela ganha um status de equivalência com a Ethereum. Então, se eu sou um programador da Ethereum e eu quero colocar o meu aplicativo também na Polkadot, é muito mais fácil instalar aquilo na Moonbeam, porque o meu código está muito mais preparado para rodar na Moonbeam do que na Kala ou na Astar. Também são Solidity, tá? Mas precisa de ajustes, porque não é tão similar quanto a Moonbeam. Então a Moonbeam tem atraído players que são relevantes do mercado da Ethereum e tem com isso conseguido girar mais liquidez. Mas, no geral, as 3 ainda estão... A gente está no começo do ecossistema. Não dá para dizer que uma delas vai despontar. Mas esse é o panorama geral das 3 aí. Legal, cara. E o que a gente está vendo, assim, né, como diferencial para elas vindo agora, né, daqui em diante, um dos dois? Cara, assim, acho que temos algumas coisas, né? A Kala é uma tese que a gente acha interessante, apesar da gente ter algumas, vamos dizer assim, alguns contrapontos, especialmente da estrutura de stablecoin, apesar de não ser uma estrutura de stablecoin algorítmica, que a gente considera extremamente frágil, esse tipo de coisa que a gente não investe, mas a estrutura de stablecoin baseada, né, em supercolateralização, por enquanto não está se mostrando tão promissora. Assim, eu acho que vão existir dores para se resolver e monetizar isso que, por exemplo, a MakerDAO está passando agora, que talvez a Kala vai começar a passar também, que é, por exemplo, beleza, grande parte da meu collateral tá em uma outra stablecoin. No fundo, acho que eu vou fazer até um parênteses aqui, tá? Como é que funciona a stablecoin? Como dá dinheiro? Stablecoin dá dinheiro na prática no mercado de cripto. Stablecoin dá dinheiro da seguinte forma: quanto maior for o meu supply, mais eu tenho capital travado no banco. Quanto mais eu tenho capital travado no banco, mais eu rentabilizo esse capital. Então, o que paga as contas do SDC? Receita financeira. Quando a gente vai para uma estrutura como a MakerDAO ou até mesmo como um USD da Kala, você tem a mesma necessidade dinâmica de receita financeira.
Só que aí, se eu tô travando um monte de stablecoin, teoricamente, dentro do meu protocolo, eu basicamente estou rentabilizando uma ponta de outro cara e tô deixando muito dinheiro na mesa. Então, uma coisa que eu acho que vai ser natural para as stablecoins super colateralizadas no mercado de cripto é a necessidade de se comunicar com real world assets, né? Então, ativos do mundo real. E aí, nisso, eu acho que vai ser um próximo passo que a Kala vai ter que pensar. Hoje eu acho que não conseguiu despontar tanto assim dentro do ecossistema. Poderia ser tipo a stablecoin da Polkadot, mas acaba que hoje ela tem uma concorrência com outras pontas, não me chama tanta atenção assim. Talvez hoje o projeto que mais me brilha os olhos é a Aster. Por quê? Porque eles têm uma dinâmica muito pró-developers, né? Muito pró-desenvolvedores, e talvez seja a única coisa que vai conseguir construir uma coisa diferente usando toda a estrutura de XAM, etc. da Polkadot. Se eu fosse falar uma parachain que está me chamando um pouco mais de atenção, que eu gosto mais da proposta, e aí eu falo, cara, nenhuma das três encontrou Product Market Fit, nenhuma das três está bem estruturada, nenhuma das três se resolveu ainda. Do ponto de vista de mercado, naturalmente eu falaria da Aster. Legal. Quer Posso adicionar uma mandar? coisa? Manda bala. Não, assim, em relação às três, acho que não tem muito mais o que falar, assim, se eu tivesse que escolher eventualmente uma, acho que, assim como o Casta muito bem falou, eu acho que a estratégia da Moonbeam no curto, médio prazo tem se provado uma boa, a própria Lido Finance, ela se encontra dentro da própria Moonbeam por conta disso, mas aqui, eu vou dar mais uma dica para as pessoas que querem entender o potencial que a Polkadot tenha, eu não sei se a gente vai comentar muito na live de hoje, mas é olhar o ecossistema da Kusama. O ecossistema da Kusama, sem dúvida, é uma das coisas que eu mais gosto do grande ecossistema da Polkadot, a Polkadot barra Kusama, justamente porque lá já tem muitos projetos que estão se desenvolvendo e têm propostas de valor diferentes das mais famosinhas, entre aspas, dentro da Polkadot. Eu não conheço todos dentro do ecossistema da Kusama, mas a filosofia deles de testar mais os produtos, ser mais favorável ao caos, como eles mesmos se colocam, eu acho que é interessante para que, caso projetos legais eles comecem a ganhar leilões das parachains na Polkadot, você consiga olhar o espelho dele na própria Kusama e tentar entender mais ou menos para que lado, como que ele se desenvolveu. Claro que você olhar para a Kusama, você não vai ter uma resposta do que vai acontecer na Polkadot, mas eu acho que já é um indício legal ali para tentar entender um pouco melhor do projeto. Uma outra coisa que é legal também para quem quer estudar o ecossistema da Polkadot estude a Kusama também. Essas três parachains, por exemplo, que estão na Polkadot, né, a Asta, a Kala e a Moonbeam, antes de serem lançadas na Polkadot, elas foram lançadas na Kusama. Então elas existem na Kusama com outro nome. Exato. A Moonbeam é a Moonriver na Kusama, a Kala é a Karura, né, na Kusama, e a Astar é a Shiden na Kusama, se eu não me engano. Acho que são essas três. Boa. Então você sempre consegue ter uma antecipação. Você viu um projeto legal na Kusama, você pode acompanhar ele até o momento que ele vai tentar entrar na Polkadot. E você já pode estar investido nele na própria Kusama, pode estar interagindo, pode estar aprendendo, interagindo. Então, se você gosta de Polkadot, tem que gostar de Kusama também. O Lauro dá até uma dica, né? Fala que não tem ninguém falando de Tinkernet, que tá destruindo na Kusama com o time brasileiro. Isso é bem interessante aí de ressaltar.